E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que mais uma vez você veio até aqui. E estamos aqui mais uma vez reunidos para nós podermos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje aqui o nosso vídeo sobre Marcos, capítulo 11, tá? Então pegue a sua Bíblia, pegue aí um lápis, uma caneta, se prepare para o nosso estudo, para o nosso breve estudo. Lembrando que este aqui é uma introdução, este aqui é algo mais direto ao ponto, tá? Mas novamente eu reforço o convite, leia sozinho o capítulo de Marcos, estude o capítulo de Marcos por você, para que Deus possa te ensinar aquilo que Ele quiser, tá bom? E estamos aqui para ajudá-lo, para bater um papo, para aprendermos juntos. Então os comentários estão abertos para vocês. Mandem o que vocês quiserem para perguntar, compartilhar, pedir, qualquer coisa. Estamos aí, tá bom? Sempre dispostos a te ajudar também. Muito bem, capítulo 11 de Marcos. Então, antes de nós começarmos, eu convido você a fazer uma breve oração. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a Tua presença e a Tua bênção. Nos dê o Teu Espírito, para que possamos entender a Tua palavra e que esse estudo possa mudar nossa vida e nosso cristianismo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Em nome de Jesus, vamos que vamos. Amém. Então o capítulo 11 começa com a famosa história de Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho, né? E isso nos traz uma lição muito bonita. O capítulo já começa com uma grande lição, né? Quando você vai para a história e você imagina os reis, né, conquistando terras e instaurando o seu reinado em determinado lugar, como que esse rei chega neste lugar? Ele chega de uma forma imponente, né? Ele chega de cavalo, ele chega... Isso no passado, né? Hoje em dia, quando uma autoridade, um rei, um presidente chega em algum lugar, hoje em dia ele chega de carro, ele chega dos carros mais caros que existem, chegam de uma forma imponente, né? E no passado era a mesma coisa, né? Então um rei, um imperador, ele entrava de cavalo, ele entrava de uma forma imponente, e essa forma dizia muito sobre o seu reino, né? Dizia muito como seria este reino. Então um rei que chega totalmente pomposo, né? Um imperador que chega todo esplendoroso, isso diz muito sobre o seu reino, sobre o seu império, né? O império de poder, o império de força e por aí vai, né? E quando nós vemos na Bíblia, Jesus entra em Jerusalém num jumentinho. O que isso pode nos trazer? Nessa situação, Jesus também estava mostrando o seu reino, né? Jesus, assim como os imperadores, os reis entram de cavalo e mostram o seu reino, Jesus, ao entrar num jumentinho, também mostrava o seu reino. Ele mostrava como que era o seu reino, como é o seu reino, como é o reino de Deus. Nesse simples fato de Jesus entrar num jumentinho, ele dá muitas características do reino de Deus. Quando nós vemos Jesus entrando no jumentinho, a gente consegue perceber que o reinado que Jesus traz, que o reino que Jesus Cristo traz, é um reino de humildade, é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de mansidão, não é um reino de conquista, de força, sabe? Jesus não entrou em Jerusalém dizendo, eu vou conquistá-los pela força, pela guerra. Não. Jesus mostrou qual é o seu reino: humildade, amor, mansidão, paz e etc, né? E se nós, como seguidores de Jesus, queremos levar Jesus para as pessoas, queremos levar o reino de Deus para as pessoas, eu tenho que viver essas características. Você quer proclamar o reino? O reino de Cristo é o reino de paz, de mansidão, de humildade, de amor. Você quer propagar este reino? Viva-o. Essa é a primeira lição sobre o reino de Deus que Marcos capítulo 11 nos traz, né? Em seguida nós temos a outra, a gente vê Jesus entrando em Jerusalém e o povo o louva e o sauda, né? Com hosanas, né? Que é uma expressão de louvor e
nesse sentido. Depois, ali no verso 11 até o verso 14, nós temos Jesus amaldiçoando uma figueira, porque essa figueira não tinha fruto, mas isso não foi um acesso de raiva, né? Então, o verso 12 diz que Jesus teve fome, e isso é interessante, né? Ele faz questão de falar, Jesus teve fome, né? O Deus em forma humana teve fome, sentia necessidades também. E nós vemos Jesus, ele vai até a figueira, nessa figueira não tinha fruto, e ele amaldiçoa esta figueira. E o verso 20, lá na frente, ele vai dizer que a figueira secou. Mais uma vez o poder da palavra de Jesus. Mas Jesus não amaldiçoou esta figueira porque ela não tinha figos, né? Não foi um acesso de raiva. Não foi. Jesus, ele usou a situação para representar ali uma parábola. É uma parábola. Jesus usou a situação para contar ali uma espécie de parábola de julgamento encenada contra Jerusalém. Então é como se Jesus estivesse falando para Jerusalém ao falar para aquela figueira, né? E aí, em seguida, depois dessa história, nós temos ali do verso 15 ao verso 19, né? Jesus, ele voltando lá para Jerusalém, né? Ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele viu ali os comerciantes que eles estavam fazendo comércio no templo, né? E o grande problema é o que diz o verso 17, o que Jesus fala: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então Jesus os considerava criminosos, porque não era uma mera venda. Eles exploravam, eles roubavam, eles cobravam as coisas em excesso, então eles se aproveitavam das pessoas no templo para lucrar e de forma desonesta. Então o foco deles ali não era abençoar as pessoas, não era ajudar as pessoas. O foco deles ali era o lucro. E Jesus condenou isso veementemente. Eles exploravam, eles visavam exclusivamente o lucro próprio. E Jesus condenou isso. A ponto de jogar as mesas, de virar as mesas, sabe? Jesus aqui não apenas fala, mas ele parte para a ação, acabando com aquele cenário. Isso irritou Jesus. E fica a dica hoje. Quando nós vemos as igrejas sendo usadas como lugar, um ambiente para lucro, não precisa dizer mais nada, é só ler essa história. É só ler. Jesus considerou estes homens como criminosos. Criminosos. Fica a lição direta para hoje. Dispensa comentários, não é verdade? Então, igreja não é lugar de lucro. Lógico. Então quer dizer que você não pode... Por exemplo, tem muita gente que faz programação e no final da programação vende, né? CD, livro, essas coisas. Isso é uma coisa. Agora, você se utilizar do ambiente, das pessoas, com o intuito único e exclusivamente de lucrar, nós temos um problema. Um grande problema. Não entre homens, mas com Deus. E isso é muito sério. E esse trecho mostra que Jesus era firme quando devia ser, né? Ali no verso 20 até o verso 26, nós temos ali, né? Começa falando que aquela figueira amaldiçoada secou, né? Mostrando também aí o poder da palavra, mais uma vez o poder da palavra. E isso mexeu com os discípulos e Jesus, ele diz, né? Por exemplo, no verso 23, o verso 23 começa, e no final do verso 23, Jesus fala o seguinte: e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. A questão de você pedir a Deus, né? A questão de você crer naquilo que você pede. Aqui, especialmente, Jesus quer dizer que os discípulos sempre teriam o apoio de Deus, mesmo que os homens os odiassem, né? Então Jesus, ele deixa direto, né? Ele deixa muito claro assim:
Você pediu a Deus o seu apoio, a sua presença? Você pediu o auxílio do Senhor? Creia no que você pede. Creia no que você pede. E isso a gente pode envolver para outras coisas também, né? Nós temos que crer no que nós pedimos para Deus. Nós temos que crer, termos fé de que Deus nos ouve e vai nos atender. Sempre com a vontade dele. Mas nós precisamos crer no que nós pedimos. Crer que nós recebemos. Olha o verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Né? Então, não devemos ali se utilizar de orações vazias, de orações pobres, sabe? De orações fala por falar, mas temos que crer no que nós pedimos, especialmente quando pedimos o apoio de Deus, a presença, o suporte de Deus, o auxílio de Deus, né? E o verso 25 e 26, ele vai dizer que antes de eu me achegar a Deus, eu devo me resolver com as pessoas que eu tenho problema. Então, se eu tenho rixa com alguém, resolva isso logo. Se você tem rixa, tem problemas com alguém, resolva isso logo. Perdoe esta pessoa para que Deus te perdoe. Verso 25 e 26. Resolva as suas rixas. Devemos resolver os nossos problemas com os outros antes de nos achegarmos a Deus. No que depender de nós, devemos manter a paz com todos, perdoando para sermos perdoados, resolvendo as nossas questões para nos achegarmos a Deus, né? E por fim, ali do verso 27 até o verso 33, nós temos mais, né, um embate de novo, mais um embate, praticamente todo capítulo nós temos um. Ali o embate de Jesus com os mestres da lei, com os principais religiosos da época, né? E onde esses mestres eles chegam para Jesus e perguntam com que autoridade, né, Jesus os ensinava. E Jesus, com a sua infinita sabedoria, né, com a sua extrema sabedoria, ele sabe dar uma resposta, né, que fosse inesperada aos fariseus, aos escribas, né, porque os escribas sempre queriam pegar Jesus. Eles perguntavam sempre para pegar Jesus, para colocar Jesus numa armadilha. E Jesus, em sua extrema sabedoria divina, literalmente divina, ele sempre soube dar uma resposta que desviava e fugia dessa armadilha que eles queriam dar. E Jesus, ele reverte a situação, né? Então os fariseus eles começam atacando a Jesus e Jesus dá uma resposta que inverte a situação, né? E isso é incrível que a gente vê nos evangelhos, Jesus com a sua divina sabedoria revertendo a situação, fugindo das armadilhas, né? E isso é incrível. E nessa história não é diferente. Os fariseus, os escribas, eles perguntam, né, qual era a autoridade de Jesus, de onde vinha a autoridade de Jesus. Jesus faz um questionamento e, por fim, Jesus não responde o que os fariseus perguntaram. Por que será que Jesus não respondia a muita coisa que os fariseus perguntaram? Porque Jesus não queria que eles aprendessem? Esse não é o problema. Não é que Jesus não queria que eles aprendessem, é porque eles não queriam aprender. Lembra que nós já falamos no começo, nos primeiros vídeos de Marcos, quando Jesus falava para que ouvindo não entendam, né? Por quê? Jesus não quer que as pessoas aprendam? Não é isso. É que as pessoas não querem aprender. E Jesus não ensina para quem não quer aprender. Para quem não quer de fato saber o que está acontecendo, Jesus não quer ensinar. Jesus não é que Jesus não quer ensinar, mas nós vemos que Jesus não ensina a quem está com o coração duro. Jesus não ensina para quem tem o coração endurecido, para quem tem os olhos fechados e os ouvidos fechados de forma voluntária. Jesus não quis ensinar para as pessoas que não queriam aprender
por vontade própria, né? E essa é uma das razões pelas quais Jesus não ensinava aos fariseus, porque eles estavam endurecidos, porque os seus olhos, os seus ouvidos estavam fechados, e ainda que Jesus falasse, eles não receberiam aquilo. Eles não aprenderiam, porque eles não queriam aprender. E é por isso que Jesus não ensinou, né? Então, que nós possamos querer aprender, de fato, né? Quando a gente pede para Jesus, que a gente possa querer aprender, de fato, né? Que nós estejamos abertos para que Deus nos ensine as verdades do céu, não é verdade? E é isso aí, esse é o capítulo 11, 33 versos. Leia com calma, deixe que Deus te ensine o que tem que ser ensinado, e estamos abertos aí para conversar, para trocar a ideia, tá bom? Então confira os nossos vídeos aqui, os outros capítulos, os textos, tá no Instagram, na descrição também. E estamos aqui. Esperamos vocês para os próximos, tá bom? Vamos orar? Oremos. Pai querido, que o Senhor nos ajude a estarmos cada vez mais perto do ideal que o Senhor tem para nós, vivendo o que Cristo ensinou, mais parecidos com Jesus e vivendo o cristianismo verdadeiro que Jesus mostrou. Que o Senhor guarde as tuas palavras em nosso coração para que a gente possa se lembrar quando preciso e para que a gente viva e para que a gente pregue para quem precisa também. Senhor, molda o nosso cristianismo à luz de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com o Papai do Céu. Um grande abraço, se cuida e a gente se vê nos próximos estudos. Estude a Bíblia, ore, passe tempo com o Senhor que você não vai se arrepender, tá bom? É isso aí, estamos te esperando, que sejamos filhos da luz.